que nosso Pai Celestial, que nos conduz e nos ampara durante toda a nossa vida, possa nos dar serenidade, paciência, solidariedade com todas as criaturas que nos rodeiam. Que os amigos dessa casa, que preparam o ambiente, possam fazer com que aproveitamos o máximo da palestra de hoje e que levamos os seus ensinamentos durante toda a semana, tendo a convicção de um futuro melhor para nós e para todas as criaturas que nos circundam. Que o amor de Jesus esteja sempre conosco. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos dar início ao nosso estudo na Casa Espírita dessa noite. Primeiramente, agradecendo a Deus por estarmos aqui todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais as lições que a doutrina espírita nos concede. Agradecemos a casa que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Para a nossa reflexão da noite, o tema é os inimigos desencarnados. Para que a gente possa bem entender e compreender, vamos recordar um pouco os princípios básicos, os pressupostos básicos da doutrina espírita. Primeiro, todos nós que somos espíritas e cristãos, nós cremos em Deus, o Criador que nos deu a vida, que nos concedeu todas as graças. Aqui não cabe nenhuma dúvida. O segundo pressuposto é a imortalidade da alma. Se nós não concebermos a ideia que nós temos um espírito, uma alma, além do nosso envoltório físico, nós perdemos muito da razão da nossa vida. Se a nossa vida for só material, for só apenas um grupo de moléculas químicas e minerais, mais nada, que os nossos pensamentos são apenas ligações eletroquímicas no cérebro, não tem muito sentido a vida. Então, nós temos essa ideia, inata até, de que existe algo além, que existe uma alma, ou espírito, que sobrevive à matéria e que já existe antes do nosso corpo, é pré-existente a essa vida corpórea. E por que estamos aqui, então, nessa vida? Qual o objetivo final? O objetivo é cumprir a lei de evolução. Evoluirmos, sermos melhores, cada dia um pouquinho mais, nos aperfeiçoarmos. É uma lei da natureza. Tudo evolui, tudo cresce, tudo se modifica. A natureza ao nosso redor está em constante evolução. Darwin já provou a lei da evolução da natureza. Mas os cientistas, nas suas pesquisas, também comprovaram que os mundos também evoluem. As estrelas nascem e morrem. E nós também nascemos e morremos e vamos evoluindo. A diferença é que nós, enquanto espírito imortal, nós não morremos nunca. O corpo, sim, perece. Mas a alma, o espírito, a partir do momento em que foi criado por Deus, não morre jamais. E estamos sujeitos às leis divinas. Uma das principais leis que Deus nos ensinou, ou nos permite transitar por essa vida e cumprir a lei de evolução, é a lei de causa e efeito. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todos os nossos comportamentos vão ter uma consequência. E essa consequência vai nos ajudar a cumprir a lei de evolução. Sofrer as consequências de nossas ações é um grande aprendizado para que a gente possa evoluir. Então, em uma vida só, seria impossível cumprir essa lei de evolução. Por isso que nós reencarnamos.
Reencarnar é voltar à matéria, nascer novamente, aqui no corpo físico, no mundo material. E nessas várias encarnações que nós temos, para cumprir a lei de evolução, no final de tudo, aprender a amar, como Jesus nos ensinou, amar desinteressadamente, que somente aquele espírito puro e bom consegue amar indistintamente, sem esperar nada em troca. Nós ainda estamos um tanto imperfeitos, um pouquinho longe desse objetivo final, mas alguns dias a gente chega lá. Não dias de 24 horas terreno, mas dias cósmicos, mas alguns dias. Então, nessas várias encarnações que nós temos, nós vamos convivendo com outras pessoas, com outros seres, com outros espíritos. E como nós ainda somos um tantinho imperfeitos, e eles também, esses seres que nós vivemos, nós aqui, por exemplo, estamos todos reunidos, convivendo aqui na cidade de Oswaldo Cruz, nós ainda somos imperfeitos, um bocadinho. E os espíritos, as outras pessoas, os outros indivíduos, também têm as suas imperfeições. Seus pontos de vista diferentes, compreensão da realidade do mundo diferente, a maneira de se comportar diferente. Então, muitas vezes nós discordamos uns dos outros. Não concordamos em tudo. Muitas vezes nós discordamos. E quando nós, nessas discordâncias, não conseguimos fazer com que essa situação termine num diálogo franco, aberto, fraternal, quando nós deixamos que o orgulho e a vaidade cresça, se sobreponha a esse ideal fraternal de um diálogo, nós temos aí as discórdias, as desavenças, as divergências, e isso vai se somando, chegando mesmo até as inimizades. Imagine sucessivas vidas nesse comportamento. Vamos angariando um número grande de pessoas, de indivíduos, de irmãos que labutam conosco e que nós criamos essas inimizades, essas desavenças, porque nós ainda não conseguimos lidar com essas situações. Muitas vezes, aqui mesmo na Terra, encarnados, quando a gente olha um pouco para trás, para a nossa vida, para o passado recente, a gente vê que muitas dessas rusgas que ficaram foram por coisas bobas, banais, do dia a dia. Muitas vezes nós não lembramos nenhum motivo. Nós ainda estamos naquela situação de inimizade, mas nós nem lembramos mais o motivo que nos levou a ter essa indiferença para com o outro, essa inimizade, essa antipatia. Nós muitas vezes nem lembramos mais o porquê disso aí. E nós vamos reencarnando, saímos da vida, voltamos novamente e vamos nesses ciclos e muitas vezes esquecemos aquela máxima que o Cristo nos ensinou. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto está a caminho. Muitas vezes nós não cumprimos isso. Na questão 337 do livro Consolador, foi perguntado para o Emmanuel: se eu for me reconciliar com o meu desafeto, aí ele não quiser se reconciliar comigo, o que eu faço? O Emmanuel respondeu: cumpra o seu dever evangélico cristão. Vá lá, fraternalmente, procure o diálogo. Faça a sua parte, em suma. Aí cumprimos a lei de ação e reação, a lei de amor. Então, todos nós ainda somos espíritos imperfeitos. Estamos num planeta de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos. Tanto nós aqui encarnados, como os nossos irmãos de jornada que são desencarnados. Como somos espíritos imperfeitos, muitas vezes ficamos alimentando os rancores, os ódios. E isso é que dá ensejo, que dá o motivo para termos
os nossos inimigos desencarnados. Se nós temos inimigos e inimizades aqui entre nós, enquanto na carne, também temos do outro lado. Por quê? Porque nós temos uma multidão por testemunha, como disse Paulo, apóstolo. Nós nunca estamos sozinhos. Nós vivemos no mar de espíritos. Não é que nós estamos aqui na Terra e o mundo espiritual está lá no mundo espiritual. Está tudo junto e misturado. E temos que fazer a nossa parcela. Muitas vezes essas inimizades, essas rusgas, essas discórdias demoram um certo tempo para cicatrizar, para se resolver. Às vezes anos, às vezes milênios, dependendo da situação dos espíritos envolvidos, da gravidade ou da capacidade que os espíritos têm de resolver determinadas situações. E aqueles espíritos, nós que estamos encarnados, muitas vezes a gente pensa, por quê? Por que eu? Porque a culpa é do outro. Nós muitas vezes esquecemos que se há esse vínculo com algum inimigo desencarnado, um outro espírito que está nos cobrando alguma coisa, nós temos também a nossa parcela de culpa, a nossa parcela nessa dívida. Nós também somos devedores. E essas dívidas, essas dificuldades na jornada, acontecem muitas vezes por causa dos erros, porque nós erramos, nós não sabemos tudo, nós ainda estamos aprendendo. E o motivo de nós errarmos nos nossos julgamentos, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, os motivos pelo qual nós caímos em erro, muitas vezes é por ignorância, por desconhecer. Porque nós não sabemos lidar com determinadas situações, com determinadas pessoas, com determinados tipos de comportamento que é diferente do nosso, que foge ao nosso padrão, foge àquilo que nós esperamos. Nós muitas vezes não conseguimos lidar com essa situação, porque nós desconhecemos. Por isso é importante estudar, aprender. E a Casa Espírita oferece uma grande oportunidade. Temos vários grupos de estudos, toda a Casa Espírita oferece. Aqui tem vários grupos de estudos, as outras casas da cidade também tem, para que a gente possa realmente aprender as máximas do Evangelho, aprender o que Cristo nos ensinou, aprender a conviver e dessa maneira resolver as situações. Nós não podemos nunca perder as oportunidades de novos aprendizados nessa vida. Que bom quando eu não sei alguma coisa. É a chance de aprender, qualquer que seja. Os erros também podem decorrer do orgulho. Aquela pessoa que deixa o orgulho se sobrepor, ela não consegue ver mais nada. Porque o orgulho é como um véu que tampa seus olhos à realidade. O orgulhoso acha que ele é o mais importante, ele sabe tudo, não admite que erra, e isso já é um erro. Por isso que cai em situações complicadas e complexas em razão do orgulho. O egoísta já não se importa. O egoísta, mesmo ele estando errado, estando prejudicando a alguém, não se importa. Porque estando satisfeitos os seus interesses pessoais, para ele não importa. A famosa lei de Gerson, levar vantagem em tudo. O egoísta age dessa maneira, pensa somente em si. E esses erros é que levam o ser humano a essas situações complicadas. O espírito Miramês, ele nos ensina que os pequenos erros, os pequenos defeitos, os pequenos vícios, os pequenos problemas da nossa vida vão se somando. Quando nós não conseguimos resolver, eles vão se somando, criando situações complexas cada vez maiores e muito difíceis às vezes da gente sair dessas situações. Não que aconteça isso conosco, espíritas, que nós já aprendemos, que nós não vamos trabalhar o nosso egoísmo, o nosso orgulho para tentar minimizar. Nós já aprendemos, então nós estamos tranquilos. Correto? Então, estamos aprendendo ainda, Estamos a caminho. Emmanuel nos ensina, na introdução do livro Sinal Verde, livro de André Luiz, a introdução é do Emmanuel.
ele nos ensina que o pensamento é que vige na base das trocas. Queiramos ou não, nós afetamos as outras pessoas e somos afetados pelas outras pessoas, tanto encarnados quanto desencarnados. Nesse mecanismo de troca de ideias, criados por nós mesmos. Por isso é que nós precisamos de uns para com os outros, de compreensão, simpatia, aprovação, para que a gente possa ter tranquilidade, buscar um equilíbrio e aproveitar bem a nossa existência. Com relação aos inimigos desencarnados, a Joana de Ângeles nos traz uma explicação de fácil compreensão. Ela nos diz que a morte só aniquila o corpo e não a vida. Isso nós sabemos. Quando nós morrermos, e nós iremos passar por essa transição, quando nós estivermos do lado de lá da vida, no mundo espiritual, nós vamos manter as características morais, emocionais que nós temos aqui. Então, quando o espírito volta para o mundo espiritual, ele mantém a sua individualidade. E o espírito, quando ele recupera a lucidez no mundo espiritual, ele começa a ter a consciência de tudo que viveu, tudo que fez, tudo que sofreu, de todos os acontecimentos que ele participou. Alguns espíritos ainda ficam no estado de perturbação por muito tempo, em razão do seu comportamento infeliz que teve aqui na Terra, criando enfermidades espirituais para si, em razão de seus vícios, de suas más inclinações, de suas tendências. Realmente fica em situação complicada, nesse estado de perturbação, muitas vezes por um período muito longo. Como o espírito recorda do que fez e do que aconteceu e leva os seus sentimentos, tudo o que aconteceu, a sua individualidade está com ele, então, todo aquele sentimento, toda aquela inimizade que tinha aqui na Terra, ele mantém. Todo aquele ressentimento, mágoa, angústia que tinha, se mantém no mundo espiritual. E para que ele possa, muitas vezes, se equilibrar do lado de lá, procurando minimizar essas situações, ele vai procurar a quem ele julga culpado pelos seus problemas, pelas suas angústias, pelas suas dores. E vai, contra aquela pessoa, destilar aí o seu ódio, a sua mágoa, naquela pessoa que ele acha, vai se vincular àquela pessoa que ele acha que é o responsável pelos seus problemas. E aí cria-se essas vinculações psíquicas com esses desafetos. Aqueles espíritos que não estão lúcidos no mundo espiritual, que ainda estão em estado de perturbação, também podem ser atraídos para junto de nós desencarnados. Porque entre o devedor e o cobrador, a lei de causa e efeito, cria-se um vínculo. E esse vínculo é que atrai o espírito, mesmo ele estando em estado de perturbação, para junto de nós. E essa influência exercida pelos espíritos na convivência humana, não podemos ter qualquer dúvida. Questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou se os espíritos influenciam na nossa vida, qual foi a resposta? De ordinário, ele vos dirige. Então nós que devemos escolher qual a influência que nós queremos ter na nossa vida, boas ou não. Que nós, enquanto ser vivente aqui na Terra, se nós nos comportarmos de maneira vulgar, permissiva, indiferente, cruel, ficar nesses vícios, nessas situações de orgulho e egoísmo, não procurando melhorar, não procurando ser uma pessoa boa e melhor, não seguindo as leis de Deus que está gravado em nossa consciência, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Muitas vezes ficamos procurando desculpa para os erros nossos. Então, se nós não nos esforçarmos para resolver essas situações, procurar
conhecer bem a nós mesmos para resolver as situações, nós vamos dar ensejo a essas vinculações espirituais. Todas essas vinculações. Muitas vezes o ser humano fica um tanto acomodado, fica um tanto preguiçoso, porque mudar é difícil. Alterar o comportamento, alterar os nossos padrões, não é fácil. Porque primeiro nós temos que reconhecer os nossos erros, reconhecer aonde nós erramos, quais são as nossas falhas. E é difícil, não é fácil. E esses inimigos desencarnados são justamente atraídos por essas afinidades, por esses sentimentos. Então, se nós tivermos bons sentimentos, esforços realmente sérios, verdadeiros, de melhoria, de procurar ser melhores, seguir o que Cristo nos ensinou, nós vamos angariar ao nosso lado espíritos bons, que nos ajudarão nessa batalha. Não que não teremos dificuldades a passar, porque as dificuldades é que faz com que nós aprendamos. Quando nós superamos uma dificuldade na nossa vida, nós achamos fácil. Poxa, como era fácil sair dessa situação. Porque nós aprendemos, né? Depois que a gente aprende determinada situação, determinada coisa, fica fácil. Depois que eu aprendo é fácil fazer. Mas até aprender é difícil. O Emmanuel, no livro Escrínio de Luz, ele nos fala o seguinte: tão necessário se faz o auxílio espontâneo aos inimigos na preservação da nossa paz, quão imprescindível se torna a remoção apressada de um fulcro infeccioso à nossa porta, a benefício da nossa própria saúde. Isso que alimentar o adversário é manter um núcleo de raios destruidores contra nós. O que ele nos fala? Ele nos fala que nós precisamos eliminar esses focos negativos que nós estamos atraindo, ou que está emanando de nós, como se fosse uma infecção. Quando nós estamos doentes com alguma infecção, nós vamos procurar o tratamento. Então, nós temos que procurar o tratamento também para resolver essas situações todas que nós temos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 e 6, ele nos fala justamente dos inimigos desencarnados. E ele nos fala que nós precisamos de indulgência para com os inimigos. Porque a maldade não é permanente. A maldade, ela é transitória. A imperfeição é momentânea. Nós somos espíritos imperfeitos momentaneamente. É um período da nossa existência que nós ainda não aprendemos. Mas iremos chegar a um patamar um pouco mais evoluído, tal qual Jesus, que ele nos disse que nós poderemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Para nós fazermos tudo o que ele foi capaz de fazer, precisamos chegar ao patamar dele. E para isso precisamos aprender. Aprender a amar, em suma. Então essas imperfeições, essa maldade é tudo um estado passageiro. E nós precisamos estar atentos e conhecer e saber as situações. Que Jesus mesmo já nos disse: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Tanto no círculo terrestre, aqui encarnados, como aos desencarnados. Estendendo essa solidariedade e fraternidade a todos. Não perder as oportunidades de poder ajudar a quem quer que esteja ao nosso lado. Às vezes uma simples palavra, um simples gesto de carinho, tratar as outras pessoas com respeito, com educação, com sorriso, é tranquilo, é fácil para nós e é tranquilo para o cristão. Mas muitas vezes precisa de vontade, precisamos ter a vontade de fazer isso. Então, quando nós, seres humanos, nos vemos numa situação de ter uma influência espiritual negativa, o famoso encosto, que as pessoas chamam, nós conhecemos como obsessão, que é aquele espírito que fica tentando fazer com que o encarnado faça as vontades dele. Quando nós, seres humanos, percebemos que estamos nessa situação, o que nós queremos? Resolver logo essa situação. Aí nós vamos procurar palavras mágicas, amuletos,
uma reza forte, né? Entre aspas, procurar alguma coisa que seja mais cômodo para tirar esse espírito obsessor do nosso lado. Mas, lamentavelmente, isso não existe. Não tem nada mágico para vencer esse inimigo. A não ser duas coisas que são infalíveis. Primeiro, a prece, a oração para pedir ajuda, pedir forças a Deus, a Jesus, aos nossos bons amigos espirituais, também conhecidos como anjos da guarda, ou mentores, que estão sempre ao nosso lado. A prece com fé para que Ele nos ajude. E essa ajuda nunca irá nos faltar. Sempre que nós orarmos com fé, confiança, essa ajuda nunca irá nos faltar. E é um hábito, nós temos que ter esse hábito. Fomos aqui convidados a fazer o Evangelho no lar. É uma excelente forma de mantermos o hábito da oração e manter a nossa casa sempre tranquila. E o segundo ponto, que é também super fácil, que é esforços sérios em se melhorar. A famosa reforma íntima. Procurar descobrir as nossas deficiências e corrigir. Porque corrigindo e vendo os esforços e sendo uma pessoa boa, muitas vezes o espírito que está ao nosso lado, cobrando as dívidas passadas, ele vai perceber que nós modificamos. Nós não estamos mais naquela situação de vício, aquela situação complicada, de vingança que nós estávamos. E essas relações vão se quebrar. Muitas vezes até eles aprendem com a gente, ou nós com eles. Porque muitas vezes nós falamos, o espírito obsessor, mas também quantas vezes nós do lado de lá não fomos obsessor de alguém? Também não procuramos, né, a vingança, né, procurar ficar na situação de ódio, rancor, mágoa. Isso também nós precisamos ter em mente, que é tudo recíproco. Há uma reciprocidade muito grande entre o mundo material e o mundo espiritual, entre nós encarnados e os desencarnados. E como disse já o Hermes Trismegisto, tudo que há em cima é embaixo, ou seja, tudo que é lá é cá, tudo similar, tudo muito igual. Mas para isso tudo, não ficar só na teoria, eu procurei e encontrei uma receita prática. No livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, de autoria do André Luiz, ele nos dá uma receita prática para que nós evitemos as divergências. Evitando as divergências, vamos evitar formar as inimizades, as situações complexas na nossa vida. Então, lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Polemizar, não. E hoje nós vemos muito isso na nossa vida. Cria-se polêmica por qualquer coisa. Qualquer coisa. Se a pessoa não gosta do azul, o outro gosta do vermelho, pronto, já é motivo de discussão, briga, polêmica. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de agravar aversões. Então, quando a gente fica antagonizando, procurando situações distintas de antagonismo, isso vai angariar aversões. Nós vamos criar antipatias. Vamos criar inimizades. E isso, não devemos entrar nesse processo. É isso que ele está falando aqui. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Em uma única palavra, respeito. Se nós respeitarmos ao outro, uns aos outros, não vamos nunca fazer isso, né? Nos ofendermos mutuamente. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Muitas vezes nós nos surpreendemos conosco,
nessas atitudes agressivas, falando, às vezes, com outra pessoa, de maneira assim agressiva. Acontece, ainda não temos um autodomínio suficiente para isso. Mas vamos procurar afastar essas palavras. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos, na desincumbência dos compromissos que assumem. Todos nós temos os nossos compromissos e queremos cumprir esses compromissos da menor maneira possível. E as outras pessoas, se eu quero cumprir meus compromissos, os outros também têm os compromissos deles. E nós temos que aprender a conviver nessa situação. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Realmente, ajudar uma outra pessoa de maneira com que ela não se sinta rebaixada, não se sinta humilhada. Nós temos que ajudar, sim, mas sem ferir. Geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz? Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário, para sermos fiéis às realidades essenciais. O que o André Luiz nos alerta? Que dificilmente nós vamos discutir, brigar, entrar numa contenda com uma pessoa estranha, com quem nós nunca vimos, a não ser briga de trânsito. Briga de trânsito, aí você nunca viu a pessoa, mas se tiver armado você mata ou morre. Então, geralmente a gente discute essas pequenas discussões do dia a dia, essas pequenas falta de respeito, falta de consideração, pequenas querelas que nós temos na nossa vida, geralmente, como diz André Luiz, acontece com quem está próximo a nós, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas com quem nós convivemos. Aí ele pergunta, vale a pena? Vale realmente a pena nós ficarmos nos atormentando e atormentar o outro por essas questões? Muitas vezes são questões secundárias na nossa vida. Não são questões realmente importantes ali na nossa vida. São questões do dia a dia. Questões, vamos dizer, bobas. Questões bobas ali do dia a dia. E se a gente parasse um pouco para pensar, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância, menos precipitação, sermos menos afoitos em resolver, em querer as coisas do jeito que a gente quer, resolveria esses problemas. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo que lhe acate o modo de crer. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar contra a impropriedade do gesto insano. Então, se a pessoa teima em alguma situação, ela pensa dessa maneira, deixa ela pensar assim. Vamos respeitar o que a pessoa pensa, o que ela acha das situações, das circunstâncias. Ele deu o exemplo aqui da pedra e da madeira, mas é isso que ele quis dizer. A pessoa age de determinada maneira, tem um determinado comportamento, tem uma determinada visão do mundo, da vida, das situações, deixemos que ela continue assim. Mas se essa visão, se essa maneira de comportar estiver causando problema, aqui, se utilizar a pedra ou a madeira para ferir a outro, aí sim nós devemos argumentar, ou seja, nós devemos falar, instruir, orientar aquela pessoa a não agir de determinada maneira. Esclarecer. Ele não fala que é para ir lá e bater na pessoa. Não é isso. Não é ir lá, é argumentar. E hoje, o poder de argumentação está muito escasso. As pessoas querem convencer a outra na base da pancada, ou na base de palavras fortes, duras, de ofensas, e não é assim. Nós temos que ter bons argumentos para que a gente possa lidar. Então, se nós, seres humanos, pudermos seguir as lições que o André Luiz nos deixou, realmente vamos evitar várias divergências, várias contendas, vários problemas. Vamos resolver as situações de inimizades e não vamos criar mais inimigos desencarnados para nós, mais do que aquele que nós já temos. Não vamos precisar. Então, para o nosso estudo da noite era essa a mensagem. Agradeço a oportunidade e a atenção de todos. Obrigado.